Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos terminando o 7º mês do ano, hein, gente? E aí, quais mudanças você já pôde observar na sua maneira de encarar o mundo, a vida, os desafios, os problemas, as pessoas, os relacionamentos? Conte para mim aqui nos comentários, tá bom? Estamos na 11ª lição da nossa 6ª revisão. E a lição de hoje é a lição 211, repetimos a ideia central: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Olha, uma daquelas declarações, decretos, né, que começa com eu sou. Sou o próprio Filho Santo de Deus. Em silêncio e com verdadeira humildade, busco a glória de Deus para contemplá-la no Filho, que Ele criou como o meu ser. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Aqui novamente no dia de hoje, estamos reafirmando a nossa identidade verdadeira, a nossa perfeição, a nossa inteireza, a nossa completude, a nossa saúde, a nossa abundância, tudo isso para a glória de Deus, tá bom? Então eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, sou o próprio Filho Santo de Deus. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, ok? Passamos agora para a leitura do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, texto do dia 30 de julho. Aceitando a falta de poder. Desde criança, tenho tido uma relação antagônica com uma importante parte emocional de mim mesma, os meus sentimentos. Tenho tentado ignorar, reprimir ou forçar os meus sentimentos. Tentei criar sentimentos não naturais ou afastar aqueles que estavam presentes. Negava sentir raiva quando de fato estava furiosa. Convencia-me de que devia haver algo de errado comigo por sentir raiva, quando a raiva era razoável e uma resposta lógica à situação. Quantos nós, né, especialmente nós mulheres, né, já não nos vimos nessa situação, né? Estamos com raiva e julgamos o fato de estarmos com raiva, quando a raiva é uma resposta absolutamente legítima diante da situação que estamos enfrentando. Disse a mim mesma que não me machucava, quando machucava muito. Inventei para mim mesma histórias como: ela não quis me ferir, ele não sabia, eu preciso ser mais compreensiva. O problema é que eu já tinha sido compreensiva demais com a pessoa e não o suficientemente compreensiva comigo mesma, né? Uau, isso é importante. Então, quantas vezes nós não nos vemos, né, passando por cima dos nossos próprios sentimentos, né? Com essas frases aqui, né? Uma das minhas frases favoritas para eu passar por cima de mim é: puxa, mas não me custa nada, né? A pessoa vem e me pede alguma coisa e vem essa voz e fala: poxa, faz, não te custa nada, né? E aí eu percebo que eu tô me atropelando, né? Me custa algo que eu poderia ou deveria estar fazendo para mim mesma, né? Me custa sim, né? Custa o meu tempo, custa a minha boa vontade, custa o meu preparo, custa todos os anos que eu levei para chegar até onde eu estou, porque o que eu ensino para vocês é o resultado de uma jornada pessoal real de autotransformação, né? Real, uma jornada real, né? Não tem nada na minha vida que tenha acontecido nos últimos 6 meses, não. Tem uma jornada aqui de 30 anos, né? De desenvolvimento pessoal, de busca.
de busca pelas ferramentas que me soavam mais eficientes, que combinavam mais comigo, que eram mais verdadeiras, que tinham mais conexão com Deus tal qual eu o concebo, né? Então, quando a gente fala isso, talvez nós estejamos nos atropelando, né? Nos tratorando, como dizem os americanos, né? Não foi apenas com os grandes sentimentos que tenho tido problema. Tenho me debatido com todos os aspectos emocionais de mim mesma. Tentei usar energia espiritual, mental e até o cansaço físico para não sentir o que eu precisava sentir, para ser viva e saudável. Aí é que está o pulo do gato, né? Nós justamente nos abrirmos para sentir tudo aquilo que precisamos sentir. Não me dei bem em minhas tentativas de controlar minhas emoções. O controle emocional foi para mim um comportamento de sobrevivência. Posso agradecer a esse comportamento por ter me ajudado a atravessar muitos anos de situações em que não tive melhores opções, mas aprendi um comportamento mais saudável, aceitar as minhas emoções. Fomos feitos para sentir. Parte de nossos problemas é tentar negar ou mudar isso. Parte de nossa recuperação significa aprender a ir com o fluxo do que estamos sentindo e do que os nossos sentimentos estão tentando nos dizer. Somos responsáveis pelos nossos comportamentos, mas não temos de controlar os nossos sentimentos. Podemos deixar que eles aconteçam, podemos aprender a abraçar, a desfrutar, a experimentar, a sentir a parte emocional de nós mesmos. Hoje deixarei de tentar forçar e controlar minhas emoções. Em vez disso, darei poder e liberdade à parte emocional de mim mesmo. A oração, né? Então, a gente falou muito sobre isso, né? Na nossa jornada de cura das nossas crianças interiores. Por que nós não podemos sentir? Porque nós aprendemos que não era certo, que era demasiado, que era errado, né? E assim nós fomos nos reprimindo. Ela fala uma coisa nesse texto que eu acho muito importante e por coincidência, sincronicidade, eu estava pensando sobre isso ontem, né? Nós precisamos agradecer a todas as formas que de lidar com os nossos conflitos pessoais, todas as formas que nos trouxeram até aqui, né? Foram as ferramentas que a gente tinha na época, né? Foi o que nos foi possível naquele momento. Concordam comigo? A gente não tínhamos outras opções. Nós não sabíamos nem que era seguro, permitido e possível, como a gente diz no Theta Healing, sentirmos as nossas emoções. Né? Porque nós somos seres que temos essas camadas. Nós temos a camada física, a mental, a emocional e a espiritual. Né? Nós temos essa camada, essas camadas, e isso é um fato. Então, se eu digo que é errado, por exemplo, se eu digo que é errado eu sentir raiva, então eu estou negando uma parte da expressão natural do meu ser. Uma parte da minha expressão natural, né? E, gente, a raiva, quando vivida saudavelmente, ela é uma força de coragem, de construção e de imposição de limites. E quando eu digo imposição, eu não estou falando que nós precisamos nos impor de forma grosseira. Ok? Não. Eu estou falando que simplesmente nós colocamos limites. Dizemos não de forma amorosa e firme, né? Lembrando-nos sempre de que quando eu digo sim para o outro e isso não é verdadeiro, eu estou, na verdade, dizendo não para mim mesma. Então, a minha pergunta para você é: quem ensinou você que dizer não para você mesmo ou para você mesma é melhor do que dizer não para o outro? Não que você vá sair por aí distribuindo nãos aleatoriamente.
mas você pode aprender a sair por aí, como diz a Marianne Williamson, tomando posse dos seus sims e dos seus nãos. Quais são os seus sims? Em que momento é um sim? Em que momento é um não? E em que momento talvez possa ser um talvez? Você me dá um tempo para eu refletir? Né? Como eu disse para vocês, no final de semana, eu fui passear em Paquetá. E a minha primeira reação ao convite foi dizer não. Aí as minhas amigas insistiram: não, vai com a gente, vai ser maravilhoso. Vai com a gente, você tem que vir. E aí eu refleti. Falei, gente, por que esse não? Por que não sair um pouco da tua zona de conforto e fazer algo diferente? Com pessoas que têm um jeito de ser tão diferente do seu, que te ajudam a sair de uma forma super amorosa da tua zona de conforto. Aí eu fui. Ok? Então pode ser sim também. Talvez sair da zona de conforto seja dizer sim. Né? Tem aquele filme do Jim Carrey, né? Sim, senhor. Talvez sair da zona de conforto seja dizer sim. A uma coisa esquisita, uma coisa que, sei lá, não é muito a sua cara, né? Que tal? Nós podemos refletir sobre isso no dia de hoje, né? Então aí vai caber a gente fazer a modulação do que significa esse se permitir sentir para você, né? A ferramenta que eu dou para vocês é a ferramenta da escrita. Então eu tô sentindo culpas, eu escrevo. Tô ressentida, eu escrevo. Estou com medo, eu escrevo. Estou com raiva, eu escrevo. O fato de eu me permitir sentir a minha raiva, olhar para a minha raiva, como é que eu vou dizer para vocês? Entender que a minha raiva é uma parte legítima do meu ser, não significa dizer para vocês que eu vou sair por aí agindo a partir da minha raiva. Nossa, fiquei pé da vida aqui com esse cara que me xingou no trânsito, eu vou perseguir ele no trânsito, por exemplo, né? Ou eu fiquei com raiva porque o meu vizinho foi grosseiro comigo e aí então eu vou xingar ele. Não, não é isso. Mas só o fato de eu poder admitir, né, que eu fiquei com raiva, poxa, aquela pessoa falou comigo de um jeito tão grosseiro, isso já é bom, né? Isso já alivia a carga sobre o meu fígado, né? Lembrando que na medicina tradicional chinesa, a tristeza tem a ver com os pulmões, o medo tem a ver com os rins, a raiva tem a ver com o fígado, a frustração tem a ver com a vesícula biliar, a alegria tem a ver com o sangue, a circulação, né? E por aí vai. Então o seu corpo pode te dar uma porção de pistas legais a respeito de onde você está se reprimindo, né? Os seios nas mulheres têm a ver com a capacidade de nutrir o outro, de se doar. Então, normalmente, quando a gente tem problemas nos seios, é porque nós estamos ressentidas, né? Então, o seu próprio corpo vai te dando dicas sobre onde a coisa está emperrada, tá bom? Vamos ao texto do Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Por que a disciplina é importante? Lembrando que nós estamos agora no estágio 3, que é a ação disciplinada, tá bom? Então, estamos na ação. Por que a disciplina é importante? Você pode nunca conquistar uma montanha. Você nunca pode conquistar a montanha. Você pode apenas conquistar a si mesmo. E essa é uma frase de Jim Whittaker. A disciplina mental é particularmente crucial porque o sucesso pode ser um processo muito emocional para as mulheres. Não se trata dos problemas de negócios, explicou Marsha Firestone. É o tumulto emocional que é o grande desafio para ela, né?
O sucesso frequentemente desafia a autoimagem. Muitas mulheres se encontram pensando: isso não sou eu. No momento em que sua estrela começa a ascender. Outras lutam contra a culpa, imaginando: será que eu mereço isso? É a síndrome da impostora que a nossa coleguinha querida Beatriz colocou na mensagem de anteontem, né? Será que eu mereço isso? Será que eu sou uma impostora? Será que isso aqui não é tudo uma mentira, né? Sou eu quando sonho recorrentemente que não que estou sendo reprovada na faculdade de engenharia, né? Que eu não consigo terminar a faculdade de engenharia. Eu já contei isso para vocês que eu tenho esse sonho recorrente, típico da síndrome de impostora. E aí, como eu não consegui verdadeiramente, olhem o sonho, gente, como eu não consegui verdadeiramente concluir a faculdade de engenharia, todas as pós-graduações que eu fiz depois não valem de nada, elas são falsas, eu vou ser pega por fraude. E todas as coisas que eu consegui na minha vida por conta desses diplomas são falsas, então eu vou ser pega por fraudes. Porque o meu diploma da faculdade de engenharia é falso. Vocês acreditam nisso? É um sonho recorrente. E eu conheço outros engenheiros que têm esse sonho. Meu cunhado que é engenheiro eletricista, ele contou para mim há anos atrás que ele também tinha esse sonho recorrente, que ele estava tentando terminar a faculdade e ele não conseguia. E eu chego ao nível, gente, de estar na sala de aula fazendo prova. E quando eu pego a prova, eu vejo que eu não estudei, eu vejo que eu não sei nada. É nesse nível. E é desesperador. Bom, praticamente todas as mulheres lutam com o medo, contra o medo e com a autodúvida. Eu fiquei surpresa com quão frequentemente mulheres bem-sucedidas faziam a mesma generalização. No mundo do trabalho, os homens se sentem no direito, digamos assim, e têm certeza de que todo mundo sabe isso, que eles têm direito, né? Então, eles tendem a assumir riscos maiores, isso é verdade, né? Isso também é da testosterona. Isso tem a ver com o cérebro masculino, com a bioquímica do corpo masculino, né? Os homens assumem mais riscos, né? Inclusive, eu vi um post no Instagram hilário ontem, 3 ursinhos pendurados num bambu. 3 ursinhos, gente, ursinhos pretos, pendurados num bambu, e evidentemente que o bambu não suportava o peso dos 3 ursinhos gordos e o bambu caía com os 3 ursinhos. E aí a pessoa botou uma legenda assim: eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que são 3 ursinhos machos. Eu achei uma graça. Muito bem. As mulheres se sentem cheias de falhas. Exatamente. Exatamente. Nós nos sentimos falhas por natureza. Se a gente pegar Freud, né, gente, é o complexo de castração, né? Nos falta algo. Freud realmente, ele viu muitas coisas, né? As pessoas podem até não gostar da forma como ele formulou as ideias dele, mas ele era brilhante, né? Então, estamos bem aqui no centro do complexo de castração, tá? As mulheres estão certas de que todos veem as suas falhas, e então elas tendem a se segurar. Praticamente todas as mulheres que eu entrevistei, em algum momento se sentiam como uma fraude. E tinham medo de que as pessoas descobrissem isso. Ah, nossa, quantas vezes eu já me senti uma fraude. Incontáveis vezes. Milhares de vezes. E tudo que isso pode custar é um pequeno erro. Um comentário crítico para engatilhar as nossas inseguranças e nos jogar fora das trilhas. Sem a disciplina mental para reassegurarmos a nós mesmas, o ego negativo, né, pode facilmente assumir o comando, nos exortando a jogar a toalha, né, e a voltar, né, para um lugar de segurança, né? Eu acho que é isso que ela tá querendo dizer aqui, né? E eu voltar a me encolher, né? Natália Vols,
ela comanda uma firma de design fundada pelo seu marido, que faleceu, que tinha falecido 3 anos antes de nós nos conhecermos. O design não era a sua paixão, mas a firma era a única fonte de renda. Após o retiro do Sucesso Sagrado, após 4 dias de retiro do Sucesso Sagrado, ela se sentiu fortemente chamada a se tornar uma mentora e uma educadora com foco nos processos de luto. Quando ela compartilhou o seu sonho com o seu pai, ele desaprovou, dizendo a ela que a ela faltavam as credenciais e que ela jamais conseguiria viver disso. E ela então, ela me disse, né, soluçando muito. Eu fiquei devastada. Meu pai me ama, ele realmente me ama. Mas ele me levou de volta àquilo que eu ouvi em toda a minha vida. Seja cuidadosa, é perigoso, eu tenho medo por você. O mundo não é um lugar gentil. Em vez de, então, admitir a derrota, né? E se submeter, em vez de se submeter humildemente ao seu ego e admitir a derrota, ela exercitou a disciplina mental, dizendo a si mesma que esses eram os medos do pai dela, e não fatos ou a realidade. Como meu pai disse, uma pequena centelha dentro de mim me lembrou que eu estou aqui para seguir os desejos do meu coração, bem aqui e agora. Então, se for para eu viver a minha alegria, então eu devo continuar, disse ela. Eu preciso ser cuidadosa com quem eu compartilho o meu entusiasmo nesse momento da minha vida. Natália, então, se dirigiu à ação disciplinada. Ela começou a fazer um treinamento, né? Se matriculou lá num programa de treinamento sobre o luto. Anunciou na escola de suas crianças que ela era uma especialista na recuperação de lutos e que ela estava interessada em começar um grupo com os pais das crianças. E se voluntariou num lar de idosos, que rapidamente atribuiu a ela um cliente. Oh, meu Deus, eu fiquei tão animada e tão nervosa. Ela se lembrou depois de ter encontrado o seu cliente. A minha alma estava dançando uma dança muito alegre. O meu ego gritava e berrava que eu não sou qualificada, que eu não estou pronta, que eu não sou capaz de treinar alguém a passar pelo seu luto. Mas eu fiz isso de qualquer jeito. E o maior sentimento ao fazer esse trabalho Peraí, só um minuto que eu tenho que traduzir isso aqui que tá difícil pra caramba. O maior sentimento é o sentimento de estar fazendo o trabalho que eu estou aqui para fazer aqui e agora. E esse sentimento é de que está tudo certo. Uma das chaves para a disciplina mental é deliberadamente se voltar para a paixão da sua alma, em vez de se voltar para se sintonizar com o medo do seu ego. Eu estou assustada, admitiu Natália naquele momento. Como eu vou conseguir me sustentar fazendo isso? Mas eu me sinto tão impulsionada para esse trabalho. Eu tenho que me manter no momento presente, nesse momento presente de animação. Após um tempo, Natália tropeçou no segredo, no maravilhoso segredo, né, da ação disciplinada. Meu medo era muito maior do que a realidade, disse ela sorrindo. E esse não é quase sempre o caso? A ação parece ser muito melhor
do que ficarmos paralisados no medo. O medo se encolhe a partir da ação, né? Então a ação faz o medo se encolher. Quase um ano depois, Natália me escreveu para me atualizar. Eu consegui o meu primeiro cliente que me pagava, né? Um mês depois de ter descoberto o meu chamado no Retiro Sucesso Sagrado. Eu fechei a firma de design. O lar de idosos onde eu estava me voluntariando me ofereceu um trabalho de tempo parcial, uma posição de trabalho parcial, como sua coordenadora não entendi muito bem aqui. Coordenadora lá de alguma coisa que... É isso. Coordenadora de processos, né, de luto. Sem nem mesmo me perguntar. Eles simplesmente chegaram e falaram comigo. E foi perfeito, porque eu estou tendo a experiência, eu estou tendo exposição, eu estou ganhando dinheiro e ainda tenho tempo para trabalhar no meu próprio negócio, que é exatamente onde eu quero fazer mais dinheiro, né? E fazer a diferença que realmente eu quero fazer. E eu sinto muita alegria quando eu trabalho, e isso vem com muita facilidade para mim, tá? Então, esse é o texto, né? Os 4 passos para a ação disciplinada. A pergunta não é quem vai me permitir. A pergunta é quem é que vai me impedir. Frase de Ayn Rand. Como nos mostra a história de Natália, o medo murcha com a ação, desaparece com a ação. Mas nem todas as ações são criadas igualmente. Como já aprendemos em primeira mão, precisamos ser cautelosos, né, com ações aleatórias, frenéticas e assim espalhadas, né, que não se coordenam. Essa ocupação frenética é basicamente a ausência de disciplina, né? Você está sempre ocupado, né? Na ação disciplinada, nós fazemos escolhas prudentes, que algumas vezes não são prazerosas. E selecionamos cuidadosamente onde vamos focar a nossa atenção. Como nos estágios anteriores, nós tomamos as nossas ações seguindo 4 passos. E esses passos começam com uma grande pergunta. O passo 1 é: pergunte-se a si mesmo como eu vou buscar o meu propósito. E esse texto a gente vai ler amanhã, tá bom? Lembro a vocês que nós já lemos 50% do livro. O livro tem 212 páginas, nós já lemos 110, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam fazendo os exercícios, tá legal? Eu vou terminar o nosso vídeo com os comentários que eu recebi ontem. Um momento assim, uns comentários assim que eu amei ler, mas especialmente um que mexeu muito comigo, tá? Muito mesmo, né? Olha só, a Raquel Mendes acabou de postar aqui um comentário. A minha criança interior está em êxtase porque eu comecei a aprender piano. Que maravilha! Isso é uma coisa que a minha criança interior sempre quis aprender. E detalhe, eu tenho um piano em casa. O piano do meu pai, ele me deu. Um piano que eu só preciso mandar limpar, ajeitar e afinar, né? E eu sei tocar umas notinhas lá, né? Eu aprendi a ler partitura quando eu era criança, mas esse é um dos sonhos da minha criança interior. Obrigada por ter me lembrado, Raquel. Eneida, muito obrigada. Marco Túlio, muito obrigada. Ingrid Ritter, muito obrigada por tantos ensinamentos. Agora nós vamos a mensagem. Paula, eu queria agradecer pelo seu comentário, tá? Pedindo o joinha das pessoas. Ela mencionou aqui
que ela tinha visto 78 visualizações no vídeo e apenas 45 curtidas. Eu também esqueço, né? Eu me esqueço, acabo me esquecendo de pedir o joinha, acabo me esquecendo de pedir o Pix, né? Gente, quem quiser ajudar o canal, a minha chave Pix está na descrição do canal, tá? Sobre. A Ivone Anitta. Professora, que reconfortante saber desta correção da mente. Esta sexta revisão está tão linda e a leitura do livro de Melody está estupenda, como diz a minha professora querida. Muito obrigada. Ensina Só o Amor mandou corações, mas eu quero ler um comentário aqui. A Elaine Souza Mendonça. Eu diria que tu és uma alma muitíssimo evoluída. Quando vejo você falar que já conhecia o 100 em 99, não, eu conheci o 100 em 96. Eu comprei o livro em 98. Se não me engano, acho surreal. Eu ainda estava na faculdade, tá? Mas já era nerd de tudo, nerd da engenharia e nerd da espiritualidade, né? Por favor, quando puder, nos conte mais sobre a sua trajetória com o curso é Milagre. Sempre fico muito atenta quando vejo você falar. Uma boa noite a todos. Querida Elaine, tem um vídeo meu, que eu acho que tem uns 35, 40 minutos, que eu conto essa história com detalhes. Ele chama A Minha História com o Curso em Milagres. Então, se você ainda não tiver assistido, assista, porque você vai rir muito. E há 2 semanas atrás, quase, eu dei uma entrevista para uma colega e eu falei um pouco disso também no canal dela no YouTube. Depois eu vou postar o vídeo aqui. Ela ficou de me mandar o arquivo, mas a gente não se falou mais, tá? Então não deixem de ver esse vídeo. Se vocês que estão me assistindo ainda não viram, vocês vão se divertir muito, tá? Essa minha história com o curso é Milagre. Você vai lá na lupa do YouTube, coloca Alquimia dos Milagres, a minha história. Pronto, vai cair no vídeo. Mas eu quero comentar a Jana Freire, né? Então eu vou ler aqui a mensagem da Jana, tá? Jaque, quero deixar registrado aqui que venho acompanhando as lições de 2025. Não que as lições tenham perdido o sentido, de forma alguma, mas algo diferente tem acontecido. É como se ao acessar essas novas aulas eu estivesse tocando um novo campo de consciência. Eu me sinto dessa forma, fazendo a jornada 2025. Um campo de consciência totalmente novo, inclusive para mim. Para mim como professora de um curso em Milagres e para mim como aluna de um curso em Milagres. Porque eu sempre aprendo com esses livros que eu leio para vocês. Esses escritores, então, acabam se tornando meus mestres. E a aula de ontem foi profundamente especial para mim. Foi a aula 209. Tá bom? Aí ela continua. Estou atravessando uma grande mudança de cidade, de estado de vida. Serão 4 dias na estrada, dirigindo rumo ao novo. E nesses últimos dias foi tomada por um medo antigo, o medo de dirigir. A insegurança na estrada, a mente tentando me paralisar. A alma, no entanto, sabia. É hora de ir. Mas mesmo com essa certeza interior, o corpo sentia o abalo. A ideia de estar tantos dias sozinha no volante me deixou enfraquecida. Normal, né? E então veio a aula. E veio a imagem da mãe no mar. E o filho dizendo, vai dar tudo certo, Deus é o salva-vidas. Aquilo entrou em mim como uma cura, como uma lembrança. Sim, todos temos medo da morte. Mas quando eu acolhi a frase do dia, eu não sou um corpo, eu sou livre, algo em mim se reorganizou. Vem, meu periquito. Ó, o periquito aqui, para Janaína Maria Bayer e para Ingrid Ritter. Ó, o periquito aqui. Aquilo entrou em mim como uma cura, como uma lembrança. Sim, todos temos medo da morte, mas quando eu acolhi a frase do dia, eu não sou um corpo, eu sou livre, algo em mim se reorganizou. Desde então, o medo perdeu a força. Deus é o meu guia, na estrada, na vida, no invisível. Quero te agradecer profundamente por sua entrega, sua dedicação. Seu sim a esse caminho. Você não guia apenas com palavras, você guia com o coração desperto.
E isso faz toda a diferença. Minha querida Jana, é isso. Não pense você que as suas palavras também não mexeram comigo. Olha um rabo aqui. Que as suas palavras também não mexeram comigo, não. Tá? Eu também estou passando por um momento de mudança na minha vida. Também estou precisando que Deus me guie, né? Mas a minha fé é muito grande. Não vou dizer para vocês que ela é inabalável, porque eu também tenho meus dias difíceis. Mas eu tenho uma fé muito grande. E eu entendo, sabe, gente, que a vida às vezes faz convites para nós. E esses convites são justamente sobre nós sairmos das nossas zonas de conforto. Não é mesmo? Não é? E aí a gente vai ter que... Aqui os bigodes, gente. Aqui, a cara. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. É melhor a gente aceitar os convites, porque esses convites são para o nosso crescimento, né? E tudo que a nossa alma não quer é nos deixar estagnados, né? Isso é um fato. Eu queria agradecer muito pelos comentários de vocês, né? Esse comentário da Janaína, eu acho que os comentários, gente, eles enriquecem muito as outras pessoas que talvez estejam mais no início das jornadas delas, sabe? Então, quando você dedica 5 minutos do seu tempo para escrever um comentário, você não está só ajudando a mim a divulgar o canal, a reforçar a importância da mensagem, não. Você está fazendo uma coisa que é muito legal. E eu vou dizer para você o que é. Você está inspirando alguém que vai ler o seu comentário e vai falar assim: puxa, não é que esse ensinamento ele funciona? Tá? Então, tome o seu tempo. Tome o seu tempo, comente, conte como está sendo a sua experiência com a jornada 2025, né? Essa jornada que lá no dia 1º de janeiro, quando eu estava lá na Califórnia, né? Eu falei assim para vocês, nesse ano de 2025, nós vamos escolher a vida de felicidade perfeita, que é a vontade de Deus para nós. Foi esse compromisso que nós assumimos aqui, juntos. Eu também assumi com vocês, né? Mas aí a grande questão é, será que a vida de felicidade perfeita que Deus quer para mim, ela não vai implicar no fato de que eu deixe para trás essa vida, esse eu, tal qual eu conheço? Claro que essa transformação não vai acontecer da noite para o dia, mas vão acontecendo pequenas mortes e pequenas transformações nas nossas vidas e nós precisamos nos abrir para isso, não é mesmo? E uma boa maneira da gente se abrir para isso é nós nos permitirmos ter toda essa gama de sentimentos. Os bonitos e os não bonitos, porque é disso que a vida é feita, aqui na dualidade. E nós, de alguma maneira, escolhemos aprender alguma coisa aqui no mundo da dualidade, senão a gente não estaria aqui, não é mesmo? Então vamos ler de novo a lição do dia. Lição 211, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sou o próprio Filho Santo de Deus. Em silêncio, com verdadeira humildade, busco a glória de Deus para contemplá-la no Filho, que Ele criou como o meu ser. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sou o próprio Filho Santo de Deus. Né? E se eu sou a própria Filha Santa de Deus, né? Assim como é a Janaína também, como é cada um de nós, como é cada um de vocês, né? As pessoas de quem a gente gosta, as pessoas de quem a gente não gosta, as pessoas com quem a gente tem mais afinidade, as pessoas com quem a gente não tem nenhuma afinidade. Então, a nossa herança é essa vida de felicidade perfeita que Deus quer que nós tenhamos, tá? E assim, eu achei bonito ela dizer que ela vai viajar por 4 dias. E ela vai viajar sozinha, com a mudança dela. E isso é um desafio. Mas eu tenho certeza que com esse GPS divino, ela vai ser capaz de chegar no novo estado, na nova casa, no novo lugar para onde ela está se dirigindo, né? Nessa fase da vida dela. Não que seja fácil, porque não é fácil, mas precisa ser feito.
E de repente a gente chega a algum momento das nossas vidas em que nós simplesmente sabemos que chegou a hora da mudança, né? Ainda mais nesse 2025, com tantas mudanças astrológicas, os planetas mudando de casa, mudando de signo, perdão, né? Fazendo bagunças aí nos nossos mapas astrológicos, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.